Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Boa tarde, obrigado pela audiência aqui na Rede Boa Nova de rádio. E também a você que acompanha pela TV Mundo Maior através do YouTube e também pelo Facebook, também da TV Mundo Maior. Eu sou Alexandre Anselmo, esse é o nosso Jornal Nova Era. E agradecendo pela sua audiência, onde você estiver, acompanhando pela internet, pelo nosso portal mundomaior.com.br e também acompanhando através do rádio em Sorocaba, nossa emissora FM 77,9, aí Sorocaba e região, a faixa estendida. Jornal Nova Era de hoje conta com a sua participação e quero agradecer também que aqui estou com Jefferson Carvalho. Há tanto tempo não fazemos juntos aqui o nosso Jornal Nova Era, Jefferson Carvalho, e também ele na geração da Rádio Boa Nova e na geração da TV Mundo Maior, Rogério Palma. E então, bora lá para mais um jornal. Hoje é dia 21 de abril, né, de 2026. Estamos gravando aqui o nosso programa. Esse jornal está sendo gravado. Um feriado nacional comemorando o dia de Tiradentes, né, homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o líder da Inconfidência Mineira. E não sei se por acaso ou não, mas encontrei o meu amigo João Tomás do Amaral aqui pelos estúdios e que veio aqui fazer a gravação de um outro programa. E como para este feriado nós programamos que o jornal aconteceria, porém gravado devido ao feriado nacional, eis que surge Coisas da Espiritualidade, eu creio dessa forma, a oportunidade de gravar com ele, João Tomás do Amaral, o nosso Jornal Nova Era. Portanto, hoje não temos o professor Dr. Antônio Carlos Tarquínio, nem a Roseli Aparecida, e, aliás, um abraço a Astrid Sayeg, que por enquanto está aí num distanciamento, né? Resolvendo questões particulares, mas ele então estará comigo hoje, tempo integral aqui do Jornal Nova Era, desta terça-feira, 21 de abril, no dia de Tiradentes. João Tomás do Amaral, que é o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ele é engenheiro civil, é matemático, é professor, doutor, filósofo, ele é o homem do choro nessa nossa programação, porque sábado, 3 da tarde, tem o Chorinho Brasil. Chorinho Brasil! João Tomás do Amaral quem apresenta. Ele também é da música. Ele é um apaixonado pelo choro, por essa música tão brasileira. Ele é uma pessoa de cultura. E é assim que eu o vejo. E por isso eu tenho um prazer hoje de falar principalmente deste trabalho do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, saber o que é, porque eu sempre cito aqui, e hoje você, ouvinte, telespectador, poderá acompanhar e conhecer um pouco mais, né? Aliás, eu acho que até ele vai falar assim, olha, de Joaquim da Silva Xavier, porque Tiradentes, porque em Minas, que você fala um nome, ele traz uma história. Boa tarde, João Tomás do Amaral. Uma ótima tarde, Alexandre. Também, claro, vamos abraçar o Antônio Carlos Tarquínio, a Roseli Aparecida e, claro, um abraço super especial para nossa queridíssima, né? Nossa queridíssima Astrid Sayeg aí. Em breve estará de volta. E, claro, todos os nossos ouvintes e espectadores aí, uma ótima tarde para todos. Muito bem, João. Eu quero avisar ao ouvinte, telespectador, como o programa é gravado, hoje não tem a participação sua pelo WhatsApp, nem telefone, né? Mas acompanhe aqui. Claro que posteriormente, se você quiser deixar alguma questão, posteriormente a gente passa, pode responder num outro programa, algo que ficar aí pendente, né, para você. Mas lembrando que não há como hoje você ligar e fazer a sua participação. João Tomás do Amaral,
Nós estamos aqui também ali, estamos aqui fazendo a gravação, estamos aqui recebendo aqui, vendo aqui a nossa vice-presidente, a senhora Silvana Scarpino, está aqui no estúdio com a gente, e vamos fazer o nosso programa, nosso Jornal Nova Era, falando de algo muito importante, né? Que é falar do nosso estado, é falar do Brasil. Inclusive o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo também tem as suas participações internacionais. Mas vamos começar pelo feriado, pelo 21 de abril. Vamos falar sobre essa data que nós estamos aqui comemorando, o Dia de Tiradentes. O Joaquim José da Silva Xavier, o líder da Inconfidência Mineira, né? E assim a gente já entra daqui a pouco também para falar diretamente do Instituto, mas tem alguma relação, tem uma história essa contada do nosso tão famoso Tiradentes aí, João? Então, claro que é um tema super importante, né? Lembrando que hoje nós comemoramos Tiradentes, em 22, descobrimento do Brasil, né? Antigamente, o feriado de 22 de abril passou a não existir, mas ficou mantido o do Tiradentes. Exato. Que é uma página importantíssima, né, sobre a questão que envolve a independência brasileira. E é um tema, né, um tema bastante significativo, um personagem especial, e que certamente nesta data de hoje os nossos co-irmãos, né, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais também estarão fazendo uma saudação a essa grande personalidade da história do Brasil e, claro, também da história de Minas. Mas acho que falar de Tiradentes é importante lembrar que há 352 anos, se não me falha a memória, vai completar em junho agora 352 anos que Fernão Dias Paes Leme partiu da vila de São Paulo para as Minas Gerais. Então, a certidão de nascimento de Minas Gerais é uma certidão de nascimento com forte vinculação com o estado de São Paulo, né? Então, são personalidades de um momento da história bastante significativo que vale a pena sempre nós rememorarmos, né? É óbvio que essas histórias sempre apontam para questões de convergência e divergências, né? Mas, independente dessas convergências e divergências, que é possível debater melhor sobre elas, mas o importante é nós podermos comemorar figuras que, na verdade, desenvolveram um trabalho em prol da independência brasileira. Que já estamos, que em 2022, né? Que em 2022 comemoramos 200 anos. Fizemos um evento no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, com a Embaixada da Áustria, 2 dias seguidos, por conta do reconhecimento, 200 anos de reconhecimento da independência e das relações diplomáticas entre Brasil e a Áustria. Agora me diz, como e quando você chegou no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo? Então, o Instituto Histórico e Geográfico, ele é fundado em 1º de novembro de 1894, sendo a primeira instituição da organização civil paulista. É a partir de lá que vão surgir, nos mais variados setores, com membros do Instituto, não só, mas também em outros setores da vida civil da cidade e do Estado. Desde a fundação, como é que você chega no Instituto? Você tem que ter a indicação de um membro titular, você tem que apresentar um currículo com vinculação aos temas que são tratados dentro da instituição. Essa indicação passa pela aprovação de 10 membros, depois isso vai para a comissão de honraria, para o conselho consultivo e depois a definição passa pela reunião plenária, pela reunião da diretoria plena. E a partir daí, tudo aprovado, você passa a integrar, né? Eu fui indicado pelo maestro Mário Albanese, que já esteve aqui na Rede Boa Nova de Rádio, no programa Chorinho Brasil, falando do seu gênero musical, que é um gênero genuinamente paulista, que é o Jequibal, né? Jequibal? Jequibal. Poxa. Que foi na época da Bossa Nova, e que a Bossa Nova ganhou um outro caminho
porque teve a aderência do Tom Jobim com o Frank Sinatra. E o Jequibal teve outras aderências, né, que não foram tão fortes, mas é um gênero que foi gravado também no mundo inteiro com menos repercussão midiática do que a bossa nova. E aí eu fui indicado, porque o maestro Mário Albanese sempre trabalhou com essa questão da história da música, sempre também escreveu muito sobre a história de São Paulo. E aí então a indicação foi dele, passei pelo trâmite, isso já há quase uns 15, 20 anos. E aí, nas últimas 2 gestões, foi na época da professora doutora Nelly Candeias, que era presidente. Aí a professora Nelly ficou durante 15 anos como presidente do Instituto, depois vieram 2 gestões do professor Jorge Pimentel Sintra. E aí eu integrei as 2 gestões do professor Jorge como diretor na primeira e como vice-presidente na segunda, e agora como presidente nessa gestão. Então, a chegada é por uma indicação e aí estamos agora desenvolvendo esse trabalho. Pela minha contagem, eu sou acho que o 16º ou 17º presidente do Instituto. Que beleza. E aí, para explicar para o nosso ouvinte e telespectador também, quais são os trabalhos desenvolvidos pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo? E que nem eu me recordo, há um tempo atrás, eu falei do Museu Paulista, né, o conhecido Museu Ipiranga, e aí você falou assim, poxa, o Instituto faz visitas monitoradas lá não era isso no museu, né? Agendava alguma coisa assim com grupos, né? Então, assim, qual o trabalho que envolve a população, né, principalmente de São Paulo, que o Instituto desenvolve? Então, o Instituto, desde a sua fundação, e ele já nasce com 2 vertentes, Alexandre. Quando ele surge, a primeira ata já determina que é o seguinte, ele vai ter uma vertente acadêmica de pesquisa de fatos históricos, geográficos e ciências afins, e vai ter uma vertente museológica. Então, essas vertentes continuam até hoje. Então, nós temos os membros pesquisam e publicam na revista do Instituto, que é uma revista mais do que centenária, tem 131 anos, que a primeira foi em 1895. Então, nesse período entre a fundação em 1934, é importante lembrar que nós não tínhamos cursos universitários que envolviam a história e a geografia. Por que 1934? Porque aí em 1934 vai surgir a Universidade de São Paulo. Então, o Instituto também tem participação de membros do Instituto que participaram da fundação, né, da Universidade de São Paulo. E com a fundação da Universidade de São Paulo, vai ser criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, onde tem o curso de História e Geografia, e que alguns membros do Instituto vão para essa nova entidade da Universidade de São Paulo, sendo professores na área de História e Geografia. E aí, em 1934, então, você abre a questão acadêmica, porque a Universidade de São Paulo vai desenvolver as suas pesquisas no que eu costumo chamar de pesquisa acadêmica universitária. E o Instituto continua a sua pesquisa acadêmica institucional, não acadêmica na universidade, e continua com a museologia. Em 1964, acho que por aí, você tem a abertura dos institutos de ensino superior particulares, que vão criar cursos de história, geografia, você tem uma nova abertura. E aí o Instituto continua fazendo a sua pesquisa institucional e publicando nas revistas. E o museu está lá. Bom, mais recentemente, a academia está se aproximando do Instituto, porque membros de universidades hoje são indicados e estão agregando o quadro dos membros titulares ou beneméritos do Instituto. E nós temos também a visão do membro correspondente, que é aquele membro que está fora do Estado, que está fora do país. Então, nós temos membros correspondentes em nível nacional e internacional. Então, a questão do Instituto é essa, quer dizer,
ela continua fazendo pesquisa acadêmica e institucional e continua com a parte de museologia. Um dado importante que você citou é que o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo tem membros antes e depois vinculados a outras instituições. Você falou o Museu Paulista. E o Museu Paulista, ele é criado em 1892 e o primeiro diretor, ele foi criado como Museu de Ciências Naturais, não só de ciência histórica, mas de ciências naturais, e o primeiro diretor-presidente do Museu Paulista é o Hermann von Ehring, que foi membro fundador do Instituto. E tem um lado curioso, que quando é feita a reunião de fundação, na reunião um membro diz assim, olha, eu vou doar 200 moedas para o Instituto começar com a parte de museu. O outro diz, eu vou doar 300. Aí o Hermann von Ehring diz, mas o Instituto Histórico e Geográfico não tem que partir para a parte de museologia, porque eu sou diretor do Museu Paulista e ele está indo muito bem. Então, assim, mesmo em 1892, foi criada a repartição de estatística e arquivo do Estado, do Estado de São Paulo, que hoje é o Arquivo Estadual de São Paulo. Então, que figuras estão ali? Um secretário estadual do interior, chamado Cesário Mota Júnior, que estava na Secretaria do Interior e que articulou tanto o surgimento de instituições governamentais, como eu falei agora aqui, o Museu Paulista, a repartição hoje, Arquivo Estadual, como foi o primeiro presidente do Instituto, entendeu? E que estava ali, naquele momento, fortemente intenso no sentido de uma organização cada vez mais efetiva no âmbito da cidade e do estado de São Paulo. Falando, né, de São Paulo, eu imagino que tem muitos lugares, muitos prédios históricos, muitos institutos que a gente passa pela frente e fala que prédio lindo, que edificação linda, mas a gente não sabe o que é, não sabe o que tem ali, não sabe se é aberto ao público, né? O que você pode destacar, assim, vamos dizer, para fim de visitação, na cidade de São Paulo? Por exemplo, vamos pegar o entorno do Instituto Geográfico de São Paulo, no entorno, lugares em que geralmente as pessoas nem sabem que seria um ótimo passeio para se saber mais da história da própria cidade e que está bem ali. A gente sabe a Igreja da Sé, a gente sabe que tem ali a Faculdade de Direito, a gente sabe que tem o Fórum João Mendes, e a gente sabe que tem ali perto a Federação Espírita de São Paulo, né, que não tem a ver nesse caso, mas eu digo assim, do que a gente conhece a partir do Marco Zero de São Paulo, que tem ali no seu entorno, em que a população mesmo não tem conhecimento? Então, eu quero crer o seguinte, eu sempre tenho comentado nas mais variadas localidades que eu tenho oportunidade de falar, que nós temos que fazer, Alexandre, um movimento muito significativo para que os moradores da própria cidade de São Paulo acabem, assim, tenham que conhecer o centro histórico da cidade. Tem que conhecer o centro histórico da cidade. Uma das coisas que eu vivenciei e procurei conversar isso na reunião de diretoria, eu fui a um evento do Rotary Club de São Paulo, onde eu fui para devolver uma gentileza da Guarda Civil Metropolitana, que era um evento conjunto de assim, reconhecimento de ações de algumas autoridades e pessoas da parte civil. E aí pediram, olha, você vai à mesa, vai ficar na mesa e você comenta da premiação. Por quê? Porque quando houve os 200 anos da independência do Brasil, nós fizemos um evento em que nós recebemos no Instituto uma comissão internacional. E a Guarda Civil Metropolitana, nossa, deu todo o apoio, né? Aquela coisa assim incrível. E aí
Eu falei, quando eu fui fazer a minha fala, eu falei, olha, é o seguinte, quem já foi ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo? Silêncio. Falei, vou mudar a pergunta. Quem pelo menos ouviu falar? Silêncio. Eu tinha avisado, falei, só não podem falar o pessoal da Guarda Civil Metropolitana, porque eles estão lá. Bom, enfim, aí eu voltei e falei, olha, nós precisamos fazer uma ação muito forte de que a população de São Paulo, e ali estavam pessoas muito bem informadas, né? Eu falei, olha, nós temos que fazer uma ação de que a cidade de São Paulo precisa conhecer o seu centro histórico. Então eu falei, olha, o Instituto tem que ser ponto de convergência, mas também tem que ser ponto de divergência. Ou seja, quando não de divergência, mas de emanar informações. Por quê? Porque você citou vários exemplos de visitação. E aí é tendo essa oportunidade que você vai conhecer uma história muito importante do país. Uma história muito importante do país. O que acontece nesse sentido? A cidade cresceu, ela tem uma outra complexidade do que em 1894. Quando eu era garoto, a minha mãe, vamos fazer compra na cidade. Eu comentei no programa que eu gravei com a Guiomar e com a Vanderlin, que é o seguinte, eu não sou um garoto, eu nasci na periferia e fui criado na zona rural de São Paulo. Não é comum hoje falar, olha, eu sou da periferia. Uhum. Tá bom. O centro histórico nos anos 50, 60, era o Triângulo. Catedral da Sé, Mosteiro de São Bento e o Largo São Francisco, né? O Mosteiro de São Francisco. Bom, eu saio do Cambuci, que era bairro periférico, e vou morar na zona norte de São Paulo. Vila Gustavo, Jardim Brasil, Jaçanã. Aquilo não era periferia. Esses bairros eram zona rural, porque só tínhamos, na verdade, chácaras. Chácaras. Bom, e aí o que acontece? Aí com a expansão da cidade, criou-se uma outra complexidade. Outro dia eu ouvi numa rádio dizendo assim, não, porque nós estamos na periferia da Zona Norte. A Zona Norte, a Zona Sul, a Zona Leste, a Zona Oeste já tem periferia. Por quê? Porque com a expansão da cidade você criou novos centros. Só que dentre esses novos centros, você tem o centro principal, que é o centro histórico. Então nós temos que fazer uma campanha, e você tem sempre falado isso em algumas oportunidades no Jornal Nova Era, a população tem que visitar o centro e conhecer a história. Nós temos um passeio promovido pelo professor Jorge Sintra, que é o coordenador, o presidente antes da minha gestão, que ele faz um passeio uma vez por mês. Olha aí. Chamado Passeios e Bandeiras Culturais. O mês passado, a visitação foi no Cemitério da Consolação. A população conhece o que tem de história ali. Só para ter uma ideia, Alexandre, o Instituto Histórico, já criado na fase republicana, porque tem 4 institutos que foram criados na fase imperial. O Instituto Histórico de São Paulo foi criado já na fase republicana. Sabe quantos governadores passaram pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo? Não. 24. Bastante. O mais recente foi o professor Cláudio Lembo. Sabe quantos desses 24 governadores foram presidentes da República? 5. O 6º não foi presidente porque veio a ditadura de Getúlio Vargas. Uhum. Se falar de prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, e muitas dessas carreiras políticas, elas não eram carreiras tão acentuadas, tão significativas, antes de passar pelo Instituto. Muitos criaram, por exemplo, Washington Luiz, Prudente de Moraes. Prudente de Moraes foi fundador do Instituto e ele só não esteve na reunião porque ele foi eleito em março e seguiu para o Rio de Janeiro para assumir no dia 15 de novembro. Mas ele manda uma carta, eu quero figurar como fundador do Instituto. Então, a significância, uma quantidade significativa de pessoas importantíssimas que passaram pelo Instituto.
O Instituto participou da Revolução de 1924, da Revolução de 1932. Membros foram exilados no exterior, né? Membros foram exilados no exterior. Falei, por exemplo, quando a Escola Politécnica de São Paulo foi criada em 1893 e a primeira aula em 94, Teodoro Sampaio, que foi fundador do Instituto, participou da formulação dos primeiros currículos da Escola Politécnica. Então, assim, o pessoal tem que conhecer essa cidade que tem coisas assim incríveis, maravilhosas. Imagino. Por exemplo, olha, um dos prédios que eu não tive a oportunidade de conhecer, uma amiga, Carla Zulu, chegou a ser presidente do Museu das Favelas em São Paulo, né? E em 2024 anunciou que ele estaria de mudança, né? Confesso que eu não pesquisei ainda como ocorreu, para onde foi o Museu das Favelas, se já mudou ou não. Eu vou dar notícias para você. Pode dar, porque, olha, é um prédio maravilhoso. Quem puder faz uma busca aí, Museu das Favelas, né? O antigo espaço, no bairro do Campos Elíseos, né? Então, a matéria dizia, na época, estaria fechado a partir de agosto de 2024. O governador Tarcísio de Freitas, ele tinha anunciado que o local seria transferido para o Largo do Pátio do Colégio, na região central de São Paulo. Tá certinho, é isso mesmo. Concluiu, chegou essa mudança para lá. Então, estava ali nos Campos Elíseos e com o projeto de revitalização do centro histórico, né? E a ideia do governador Tarcísio é levar toda a parte de administração para a região dos Campos Elíseos, que era o Palácio do Governo, né? Tá lá. Entendeu? Então, por exemplo, tem um terminal de ônibus, tem um antigo Palácio do Governo e tudo aquilo vai ser revitalizado. E o Museu das Favelas estava nesse prédio que vai ser revitalizado. E agora ele está ao lado do pátio do colégio, também no imóvel da Secretaria de Justiça. Eu já estive lá várias vezes, é um museu interessante para você visitar e aproveite para visitar ali o pátio do colégio e outros entornos. Não dá para fazer tudo de uma única vez. Eu vou ao centro da cidade e vou conhecer. Não. É importante lembrar que determinadas questões que envolvem conhecer o centro tem que ser devagar. Cada vez mais o centro histórico tem percebido assim, famílias do exterior, você ouve falar inglês, francês, né? Alemão, e assim, então, cada vez mais está sendo localizado. Por quê? É um hábito europeu que quando você quer conhecer a parte histórica, você vai aonde? Você vai no centro histórico, conhecer, né? Então, assim, ali, aquela região tem bastante, por exemplo, o próprio prédio do Instituto, né? Que o Instituto está no mesmo endereço há 120 anos. Uau! O Instituto foi fundado na sala do antigo mosteiro dos franciscanos, de São Francisco, porque o prédio atual é um prédio dos anos 30, feito pelo arquiteto e engenheiro português Ricardo Severo, que foi membro ativo do Instituto, que produziu o projeto e a construção do atual prédio da Faculdade de Direito, que é maravilhoso, dá para visitar. Ele também projetou o prédio da Casa de Portugal na Vila da Liberdade, projetou o estádio do Pacaembu. E ali pertinho do Instituto tem um prédio chamado Ouro para o Bem de São Paulo. Esse prédio foi feito com o dinheiro que foi recolhido na Revolução de 32 e que, com o término da Revolução, esse dinheiro foi carreado para a Santa Casa de São Paulo e a Santa Casa construiu. O engenheiro dessa obra é o Ricardo Severo, junto com um dos membros da família Vilares. O prédio chama-se Ouro para o Bem de São Paulo, que reproduz as faixas da bandeira paulista. Em cima tem um capacete e tal, imitando, ou seja, inspirado na bandeira paulista. Está ali do lado, ou seja, é conhecer. Pertinho ali do lado tem um painel de Di Cavalcanti, que o pessoal em pastilhas, né? Olha, na verdade assim, o centro histórico de São Paulo
tem que ser redescoberto pela população da cidade. Mas veja bem, uma das questões que muito preocupa a população é a questão da segurança, né? Você que está ali na região bem central, ali, no Marco Zero praticamente, como que está hoje a questão da segurança? As pessoas voltaram já a circular. Eu sei que tem essa questão também de revitalização para que as pessoas possam residir, inclusive, na região central de São Paulo. E por conta, né, hoje, quando fala em andar no centro de São Paulo, já lembra, mas e a Cracolândia? Eles andam para lá e para cá, de repente pode estar na minha porta, pode estar em determinado lugar. Então, ainda quando na mídia, grande mídia aparece, gera uma insegurança das pessoas. Como está o centro hoje? Olha, eu vou dizer para você que é o seguinte, eu acompanho o centro desde criança, mas eu vou comentar desde a minha participação no Instituto, que já remonta. Mudou muito. Ou seja, eu não vou dizer que é até injusto. Não. Vamos dizer assim, não houve uma solução definitiva, mas na verdade amenizou muito. Antes você via muitas famílias morando na rua, com crianças, isso é de cortar o coração, eu tenho netos, né? Pô, você fala, uma criança em idade escolar está numa rua, né? Você tinha ali uma família completa que tinha cachorro, né? Os pets. Cheguei a ver família ali que tinha até criação de galinha ali no centro histórico. Hoje diminuiu muito. A Guarda Civil Metropolitana ampliou o seu efetivo na região central. A gente tem percebido cada vez mais a presença de pessoas visitando o centro. Existe uma quantidade maior de movimento ali no centro histórico, né? No centro histórico. Então, assim, eu quero dizer que... Eu vou contar até uma passagem aqui. Sim. Era para acontecer um curso no Instituto Histórico, né? Sobre paleografia, né? Estava tudo certo para ir, aí eu liguei para o professor e falei, professor, é o seguinte, como é que está essa história? Porque a data está prevista, tinham vindo visitar as instalações do Instituto. E eu falei, caramba, não tem nenhum tipo de informação, né? Aí eu liguei, não, é o seguinte, como o pessoal tem um pouco mais de idade, e o pessoal ficou preocupado com a segurança do centro histórico. Nós vamos fazer aqui na Avenida Paulista. Uhum. Passou o tempo, nós tivemos um evento, isso foi em 24. Aí veio o evento de 5 de julho, teve uma missa na igreja de Santa Ifigênia, porque a igreja de Santa Ifigênia foi bombardeada. Ainda tem lá as marcas da Revolução de 24. E aí eu participei de um evento na Polícia Militar, depois na igreja de Santa Ifigênia, e na sequência eu voltei para o Instituto para tocar as coisas do Instituto. No final da tarde, um amigo, né, que participa de várias atividades veio me trazer um recorte, não sei se da Folha, do Estadão, de uma matéria sobre a Revolução de 24. Aí eu perguntei, né, ele me trouxe, agradeci no final da tarde. Eu falei, e aí, e o curso, como é que está indo lá? Porque ele também estaria no curso. O curso acabou 3, 4 semanas antes, na Paulista. Por quê? O pessoal foi assaltado na Paulista. Entendeu? Então, assim, houve a preocupação, e natural, né? Não vamos fazer no centro histórico por causa da questão que envolve a segurança. Vamos fazer na Paulista, que é mais seguro, num ambiente mais monitorado. Conclusão, ocorreu o assalto lá e a gente nunca teve grandes problemas ali no entorno do Instituto, nunca teve. Né? Há um certo preconceito? Eu quero crer que eu acho que a população tem que começar a testar. Uhum. Olha, testa. Agora, é óbvio, né? Nós sabemos que em qualquer lugar do mundo, né? Eu que já, graças a Deus, tive a oportunidade de viajar, em qualquer lugar do mundo você tem que tomar muito cuidado. Em Lisboa tem cuidado com carteirista, entendeu? Em Madrid, em Sevilha, nunca viu os Barcelona. Vídeos na internet dos pickpockets, alguma coisa assim, na França, né? E jovens que você nem imagina, Sim. Né? Senhoras, pessoas de todos os tipos batendo carteiras. Exatamente. Em Portugal é chamado de carteirista. Então, assim, venham com um cuidado natural, né? Então, assim, eu tenho certeza absoluta que na medida em que as pessoas começarem a perder esse medo
e fazerem o teste. E, na verdade, tomarem os cuidados que nós tomamos naturalmente. Olha, não usa relógio, correntinha, deixa isso para um outro momento, mas vem naturalmente para o centro. Por exemplo, eu recebo no Instituto Histórico famílias completas, eu vou citar exemplo de Minas Gerais e outros estados, que vêm a São Paulo com 2 propósitos. Olha que curioso, Alexandre. Vem com 2 propósitos. Conhecer o centro histórico da cidade, a história da cidade, a história do estado e saborear a gastronomia paulista, que hoje todo mundo sabe que São Paulo é um dos centros gastronômicos mais importantes do mundo. Tá certo? Filé à parmegiana você não vai encontrar na Itália, você vai encontrar em São Paulo. Que nós temos que Nem fala em parmegiana, que já tem uns 15 anos que você está falando disso. Tem um lugar aí que eu vou te levar, tal. E até hoje eu não vi nem o molho desse parmegiana. Mas vai acontecer ainda nessa encarnação. Vai, com certeza. E daqui a pouco já estamos chegando quase no final, né, do nosso Jornal Nova Era. Você está brincando. Nosso papo está fluindo. Eu acho que eu sempre quis fazer esse papo, né? Falar mais do Instituto Histórico e Geográfico, mas eu acho que é para mais programas, inclusive. Mas eu também quero convidar, hoje é 21 de abril, e agora essa semana nós vamos realizar o nosso 21º Encontro Amigos da Boa Nova, agora dia 25. Né? E eu quero convidar você, ouvinte, telespectador, que ainda não comprou seu ingresso para participar do Encontro Amigos da Boa Nova. Será em Santana, na Zona Norte, lá no Teatro da Associação dos Cirurgiões Dentistas de São Paulo, né, a PCD, ali na Avenida Voluntários da Pátria, na Rua Voluntários da Pátria, 547, em Santana, bem ali perto do metrô Tietê. É a linha azul do metrô. Se você vir do litoral de São Paulo, porque eu já estou convidando o pessoal, né? Porque, gente, estamos com um evento ao lado da rodoviária de São Paulo, a maior, né? Que é a rodoviária do Tietê. Então, de onde você estiver, é da sua casa para o evento, praticamente. Né? E quem está no litoral de São Paulo é diferente porque vai descer praticamente na rodoviária do Jabaquara. É linha azul, é a mesma. Do Jabaquara você desce no metrô Tietê e vem para o nosso encontro. Está em outra cidade, interior. Não tem rodoviária aqui na cidade, não. Deve ter aí perto uma outra rodoviária, né? Vem participar do Encontro Amigos da Boa Nova. Teremos, olha, a participação do William Sanches. Também teremos o Dr. Paulo Frutuoso, que virá do Rio de Janeiro. Teremos a irmã Eliana, que, né, a irmã Eliana mora lá na região de Campinas. Ela tem um trabalho lindo que é a AMIC, Associação dos Amigos da Criança, lá perto da PUC, da rodovia Dom Pedro, né? É lá que fica a Associação dos Amigos da Criança. A irmã Eliana, mãe da nossa querida Nariel. Delmar Franco, Roseli Aparecida, André Gandolfo, Tiago Ariel, o Denis Leite. Vai ter palestra também com o Lucas Sampaio, que é um dos autores do livro O Espiritismo é Obra de Jesus. A partir das 9 da manhã, nós estaremos no Encontro Amigos da Boa Nova, agora dia 25 de abril. E eu espero você por lá para a gente trocar um abraço, nos reencontrarmos, né? E para a gente fechar aqui, o nosso papo tá tão bacana, né, João? Falamos aqui do Instituto, falamos aqui de São Paulo. Deixe aqui, quem quiser conhecer o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, é aberto ao público, pode agendar e saber mais da agenda do que o Instituto está fazendo, né? Quais os meios, site, páginas, seja de Instagram ou o que tiver, para que o nosso ouvinte, telespectador, possa ter mais conhecimento. Então, o Instituto Histórico desenvolve, como antigamente, né, mas de maneira bem semelhante. Sabe que eu comentei a respeito dos estudos que eram feitos, né, lá no começo, porque não se tinha cursos de História e Geografias e tinham 2 sessões. Então, muitas vezes, os membros do Instituto eram provocados na diretoria para fazerem determinados estudos. O Washington Luiz, quando vem para São Paulo, ele vem e é integrado ao Instituto Histórico, ele passa a integrar a Comissão de História. E a própria diretoria, olha, estuda isso e publica. Então, Washington Luiz, que foi um
um político referencial, veio para foi membro do Instituto e publicou por provocação da diretoria. E aí tinha 2 reuniões, uma aberta ao público e outra fechada da diretoria. Quando esses temas eram aprovados, então o trabalho passava a integrar a revista. Hoje nós temos um outro encaminhamento, mas nós temos pelo menos um ou dois grandes eventos por mês. Agora aqui no dia 11 de abril, né, que nós estamos gravando para o dia 21, no dia 11 de abril aconteceu uma sessão solene onde nós vamos homenagear 2 grandes figuras do Instituto. O Henrique Nicolini, uma pessoa importantíssima na área do jornalismo esportivo, e a professora doutora Nelly Martins Ferreira Candeias, que foi a única presidente ainda mulher durante 15 anos do Instituto. Um que está completando 100 anos e o outro a doutora Nelly completaria 96. No dia 25, no dia do evento no Encontro da Boa Nova, nós vamos ter o lançamento de um livro que foi produzido por crianças das escolas públicas e particulares e da cívico-militar. Ou seja, são elementos históricos no olhar das crianças. Então vai ser lançado o livro, né, chamado Olhares Contemporâneos. Então, assim, para o mês de maio tem novos eventos. Então, tem o Instagram, o site, joga aí HGSP, já vai cair. Tem Instagram também, se colocar Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Tem Facebook, tem YouTube. Beleza, hein? Entendeu? E aqui eu estava dando uma olhada e vi uns quadros ali em madeira, parece talhado, assim, coisa mais linda. Parece que tem uma igreja, tudo assim. Eu gostei de ver o salão ali também, aquele auditório, é isso? Aquelas cadeiras de... gente, 1904. Quem gosta de ver, né, os móveis mais antigos, né, preservados, pelo que eu vi na foto, é um lugar que eu ainda não fui e estou devendo essa visita lá para o João e pretendo. Agora, uma outra pergunta, já teve mulher presidente do Instituto? Teve, eu não sei certamente se é 16 ou 17, mas a única presidente mulher foi a doutora Nelly, que nós vamos homenagear, já homenageamos no dia 11. Né? Então ela foi a única presidente que teve. Então, mas você falou da questão espírita, vamos aqui lembrar que eu sempre costumo... Sim. José Herculano Pires. Isso. Foi membro do Instituto, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Olha aí, o pai da nossa querida Heloísa Pires. Exatamente. Então, assim, nós estávamos preparando um evento junto com a Federação Espírita, mas aí são vários os temas, várias circunstâncias, aí algumas coisas várias que você não coloca exigências, e aí escapa. Mas ele merece uma homenagem no Instituto e com certeza junto com assim, as entidades, né, espíritas de São Paulo. Muito bem, chegando aqui ao final do nosso Jornal Nova Era, que eu repito, esse jornal foi gravado e está sendo exibido hoje, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, feriado, né, nacional, e agradeço aqui essa oportunidade de, eu digo novamente, hein, não foi combinado, por, entre aspas, acaso, João estava aqui já gravando e um outro programa, e aí aproveitei e estava falando sobre isso. Guiomar, o que a gente vai preparar para o dia 21? Olha, o João vai estar por aqui. Olha, então já temos a pauta do dia 21 de abril. E agradeço, João Tomás do Amaral, todo sábado às 15 horas, Chorinho Brasil. Chorinho Brasil. Trazendo a música brasileira. Poxa vida, comentei, né, no programa Quem Somos Nós, né? Quantas histórias do Chorinho Brasil aqui na Rede Boa Nova de Rádio. Quantos anos já? Olha... acho que já passou de 30, não vou contar não. Tá bom, conta um outro momento. João Tomás do Amaral, muito obrigado.
Foi um prazer tê-lo aqui. Espero que eu vi uma vez você combinando aí com o Tarquínio, de vir de vez em quando aqui ao vivo todo mundo. Vou aguardar. Eu sei que a agenda de vocês, né? A agenda dele é de avô agora. Então, né? E a sua agenda com o Instituto e tudo mais, né? Visita de prefeito e tudo mais, né? É bem intensa, mas havendo a possibilidade, combinem. Vamos fazer aqui uma vez aí para a gente relembrar o nosso ao vivo. Todos aqui na bancada ficam aguardando, tá bom? Então, nós estamos retomando a gravação do Chorinho Brasil. Eu quero marcar as terças-feiras aí, provocando o Tarquínio para estarmos juntos na sequência no Jornal Nova Era. Isso é maravilhoso. João, obrigado, querido. Que é isso, uma alegria muito grande, Alexandre. Esse foi o nosso... Você sabe que é casa auricular. Meu querido. Esse foi o Jornal Nova Era, especial, feriado, 21 de abril. Obrigado, Jefferson Carvalho e Rogério Palma. Eu sou Alexandre Anselmo. Valeu, muito obrigado. Termina aqui, Jornal Nova Era.